passar aqui. Bom, como a gente já vem conversando lá desde a primeira aula, a gente tem na química orgânica uma diversidade muito grande de compostos, né? Porque basta a gente colocar mais um carbono, mudar uma posição, a gente já tem um composto completamente diferente. Então, isomeria vai ser aquilo que a gente, quando a gente tiver compostos com a mesma estrutura molecular, né, fórmula molecular, mas que a estrutura deles vai ser diferente, né, de alguma forma. A gente tem alguns tipos de isomeria e a gente vai ver isso aqui hoje, né? E isso acontece porque a gente tem rearranjos diferentes dentro dessas moléculas. Então, lá das funções orgânicas que a gente aprendeu, é até fácil de identificar isso, né? Porque a gente tinha moléculas extremamente parecidas, mas tinha alguma coisa diferente. Ou era função orgânica, ou era posição de ramificação, ou era posição de insaturação, enfim. Várias possibilidades de a gente ter isômeros ali. Então, por exemplo, né? Peguei aqui um exemplo das abelhas. Fisicamente, a gente consegue distinguir a abelha rainha das operárias, mas entre elas ali, elas liberam diferentes tipos de feromônios, né? Então, os feromônios eles vão ter essas duas estruturas, uma que vai ser da abelha rainha e uma que vai ser das operárias. Se vocês olharem as duas estruturas, a gente basicamente tem coisas muito parecidas, né? A gente tem o mesmo grupo funcional nessa ponta, a gente tem o OH nessa outra ponta. E aí a diferença entre as duas, né, vai ser basicamente a posição desse OH. Porque a fórmula molecular, que é basicamente a contagem de átomos dentro de uma estrutura, né? Eu vou pegar e vou contar quantos carbonos, quantos oxigênios, quantos hidrogênios eu tenho, elas são iguais. Então, eu tenho 10 carbonos, 18 hidrogênios e 3 oxigênios nas duas moléculas. Então, elas têm a mesma fórmula molecular, mas elas se diferem estruturalmente. Então, isso que a gente vai caracterizar como isômero, tá? Inclusive, é bem importante, porque às vezes nos exercícios de vestibular, enfim, eles colocam algumas pegadinhas, né? Porque o aluno bate o olho e pensa, isso aqui é um isômero de tal coisa. Mas se esquece que só é isômero quando apresenta a mesma fórmula molecular. Então, o primeiro passo de tudo é realmente ver se aquilo é um isômero, porque pode ser que eles só sejam parecidos, né, estruturalmente, mas não é isômero, porque não tem a mesma fórmula molecular, tá? Então, aqui nas abelhas, a gente vai ter essa diferença no grupo hidroxila, né, que é esse grupo OH, o mesmo grupo do álcool. Tá? Mas, né, essa pequena mudança ali já é muito significativa ali para as abelhas, porque somente a rainha vai produzir a molécula B, né, o feromônio B. Então, elas vão conseguir, né, ter o comando ali da rainha, enfim, lá na colmeia delas. E aí, vamos então falando para as isomerias agora, tá? A gente tem dois tipos, a gente vai dividir as isomerias em dois tipos. Vão ser a isomeria plana e a isomeria espacial. Dentro dessas isomerias, a gente também tem outras divisões, mas aí a gente vai vendo agora. O importante é ver que a isomeria plana é basicamente os compostos que a gente já vem aprendendo, que são os compostos planos, né? Lembra lá na primeira aula que eu falei que a gente tinha, por exemplo, posicionamento espacial de molécula, né? Até mostrei para vocês naquele site, molécula em 3D, enfim. Então, a gente vai ter posicionamentos espaciais e algumas isomerias, elas são somente vistas em conformação espacial. Mas aí a gente vai ter as isomerias que a gente vai ver de forma plana, que são os desenhos que a gente já vem fazendo, né, conforme as aulas ali. Então, a gente vai ter, dentro da isomeria plana, a gente vai ter isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição e de compensação. Primeira isomeria de função, tá no nome, né? Isomeria de função. Então, ele vai ser o mesmo, vai ter a mesma fórmula molecular, mas
a diferença entre as duas estruturas vai ser na função orgânica, né? Então, a gente pode ter um álcool e uma cetona, um ácido carboxílico e um éter, enfim, vai diferenciar na função. Então, como é que eu vou identificar, né, se é um isômero? Primeiro passo, observo, conto os carbonos para ver se tem a mesma fórmula molecular, né? Aqui embaixinho a fórmula molecular dessas duas estruturas. Tenho 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio nas duas, né? Nessa primeira aqui, a gente vai ter uma função orgânica de aldeído, né? C-O com H aqui. Na segunda, eu vou ter uma acetona, né? Porque a acetona, se vocês se lembram, o duplo O fica entre carbonos, né? A gente não vai ter carbonos nas pontas. Então, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas tem funções orgânicas diferentes. Então, são isômeros de função. Outro exemplo de uma isomeria de função, mas aqui primeiro eu queria que vocês me dessem o nome dessas estruturas, de acordo com o que a gente aprendeu nas outras aulas. Quero ver se vocês se lembram. Peguem a tabelinha aí e vamos ver se vocês fazer os nomes aqui para ver se vocês conseguem se lembrar. Aliás, essa aqui de cima, qual é o grupo funcional? Primeiro, né? Para ver se ajuda um pouco. Beatriz disse que a A é propanol. E a B, quem lembra? Isso aqui é mais difícil, né? Vou fazer a primeira enquanto vocês pensam aí na segunda. Então, a primeira, né? Tem um grupo funcional de álcool, então eu já sei que o sufixo vai ser ol, né? De acordo com a nossa tabelinha lá. Tenho 3 carbonos, então o Marcos perguntou se a segunda é um éter. Tenho 3 carbonos, prefixo de 3 carbonos. Prop. Só ligação simples, né? E eu tenho o álcool que está no carbono número 1. Então, eu não preciso colocar um número, né? Então, eu posso colocar o ol direto. Ou seria propan 1-ol, tá? Éter metilo-etílico. Não é éter metilo-etílico. Esse aqui lembra que fica... A gente olha o oxigênio e o oxigênio vai ser o oxi. Aí a gente faz prefixo do lado esquerdo, mais oxi, mais o nome do hidrocarboneto do lado direito. Lembram? Isso. Então, ó, como é que eu vou dar um nome para o éter, né? Relembrando, porque como a gente vai jogar, pode ser que caia ali, vocês vão ter que lembrar disso. Tem o oxigênio aqui, vou observar ele e ele vai ser o meu oxi no nome. O nome do éter é lado esquerdo do oxigênio, o prefixo do lado esquerdo do oxigênio, prefixo de um carbono é met, mais o oxi, né? Mais o nome do hidrocarboneto do lado direito. Tenho 2 carbonos, só ligação simples e termina em O. Então, metoxietano, o nome dessa estrutura aqui, tá, pessoal? Isso aqui, então, vai ser também uma isomeria de função, né? Quando eu vou contar os carbonos, primeiro passo, contar hidrogênio e oxigênio, vai dar aqui, né, o mesmo número da fórmula molecular. E aí, observando as duas, né, uma é um álcool, a outra é um éter. Então, são diferentes, né? A gente vai ter daí uma isomeria de função. Muda a função completamente ali. Aí, a gente vai ter, dentro da isomeria de função, uma isomeria bem específica, que vai ser a tautomeria. O que acontece na tautomeria, tá? A gente, por exemplo, vai ter essa estrutura aqui, né, que é um aldeído. Vocês conseguem enxergar bem aqui, pessoal? Ou tá muito pequeno? Sim? Então, a gente vai ter aqui, nessa primeira estrutura, que é um aldeído. O que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, do carbono,
ele vai se sentir atraído pelo oxigênio da dupla. E aí ele vai se ligar com esse oxigênio. Quando ele se liga com esse oxigênio, esse carbono aqui, ele está fazendo 5 ligações, então não pode. Aí essa dupla, ela vai migrar para essa ligação carbono-carbono aqui. E aí eu vou ter essa estrutura aqui que a gente vai chamar de enol. Prof, mas por que enol, né? É um álcool. Enol, gente, sempre que vocês verem esse nome, significa que é um álcool, né? Onde o carbono que está a hidroxila tem uma dupla ligação, uma insaturação, tá? Então a gente vai chamar enol, basicamente é álcool, tá, gente? Então, isso daqui vai entrar em equilíbrio. Essas duas estruturas, elas vão entrar em equilíbrio. Porque, de certa forma, também, o que pode acontecer é essa dupla vai voltar para cá e esse hidrogênio vai voltar para esse carbono. Então, ela vai ficar fazendo isso ida e volta, né? Reversível. Então, a gente coloca... É por isso que tá até essa setinha aqui, né? Porque as estruturas, elas vão ficar fazendo essa variação entre uma e outra e vai ficar fazendo esse equilíbrio ali, enfim, que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Quando acontece esse equilíbrio entre duas estruturas, né, que vão fazer essa ressonância que a gente chama, a gente vai chamar de tautomeria. Né? Então, tautomeria, basicamente, quando aparecer isso em exercício, enfim, a gente vai observar essa dupla seta aqui, né? Porque as duas vão estar em equilíbrio, tá? E basicamente isso. Daí a gente vai observar dois grupos funcionais diferentes, né? Porque aqui eu tinha um aldeído e aqui um enol, ou álcool. Enfim, então eu tenho duas funções diferentes, tá? Por que que não é um isômero de posição normal? Porque talvez vocês estejam se perguntando isso. O isômero de posição, de função, que a gente está aprendendo, normal, né? Se a gente pegar duas estruturas e for ver a isomeria, elas não vão estar em equilíbrio. A gente não vai ter esse equilíbrio entre duas estruturas com a setinha e tal, não vai ter isso. Né? A tautomeria é o equilíbrio de uma estrutura que faz a ressonância, tá? Deu para entender isso aqui ou não? A tautomeria é um pouquinho confusa, mas não é também muito... se a gente parar um pouquinho para refletir, ela não é tão difícil. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, né? Deu para entender? Conseguiram entender ou não? Querem que explique de novo? Não tenha vergonha, gente, por favor, tá? Se não deu para entender, eu explico. Deu para entender? Beleza. Então, de novo, tautomeria vai ser uma isomeria de função, mas a gente vai ter o equilíbrio entre uma estrutura que faz a ressonância, então ela vai e volta. Diferente de uma isomeria de função, onde a gente tem duas estruturas com uma função diferente que não faz esse equilíbrio, né? A gente não vai ter a passagem de uma dupla ligação ou de um hidrogênio, né, que se conectando com o oxigênio, enfim, não vai ter, tá? Próxima isomeria. Isomeria de cadeia. De novo, tá no nome, isomeria de cadeia. O que vai ser diferente? Vai ser a cadeia. Então, na cadeia a gente pode ter uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma cadeia não ramificada, uma cadeia ramificada, uma cadeia insaturada, uma cadeia não saturada. Então, a gente vai ter diferentes tipos de cadeias ali, né? Se muda o grupo funcional, uma tem grupo funcional, outra não tem, já não é isomeria de cadeia, tá? Que é especificamente de duas estruturas com o mesmo grupo funcional. No caso, por exemplo, aqui do exemplo, eu tenho 2 hidrocarbonetos, né? Carbono e hidrogênio. Então, eu vou ter o mesmo grupo funcional, porém, a estrutura ali, o formato, o rearranjo da estrutura vai ser diferente, tá? Então, primeiro passo, fórmula molecular, né? 4 carbonos, 10 hidrogênios, aqui também 4 carbonos, 10 hidrogênios. E uma é uma estrutura, é uma cadeia aberta, né? Normal, e a outra é uma cadeia aberta, porém tem uma ramificação aqui.
tá? Então, a gente vai dizer isomeria de cadeia. Mudei completamente a cadeia. Aí, por exemplo, aqui, né, eu tenho dois isômeros que, ó, um é uma cadeia fechada e o outro é uma cadeia aberta com uma insaturação, tá? Então, esse aqui a gente pode ter, né, diversas combinações que às vezes nem se parecem, daí você pensa, nossa, isso aqui não parece um isômero, mas é. Então, para saber se é isômero, conta os carbonos e hidrogênios, enfim, vou até contar aqui com vocês, ó. Primeiro, um propeno. Tenho 3 carbonos, então C3. Tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Ciclopropano, 3 carbonos, 2, 4, 6 hidrogênios. Então, mesma fórmula molecular, tá? E aí eu sei que é uma isomeria de cadeia, porque a única coisa que muda aqui é a cadeia. A gente não tem grupo funcional, não tem nada. O mesmo grupo funcional para as duas, enfim. Então, vai ser isomeria de cadeia. Próxima isomeria. Alguma dúvida até agora, pessoal? Ou estou conseguindo acompanhar? Quando eu me empolgo, vocês sabem que eu vou, né? E não paro mais. Mas se estiver também indo muito rápido, vocês me avisem. Bom, então, isomeria de posição, tá? Entre a isomeria de cadeia e a isomeria de posição, vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção. Porque talvez vocês podem se confundir com essas duas, tá? Apesar de elas serem diferentes, a diferença é bem sucinta. Então, tem que prestar bem atenção. Na isomeria de posição, a gente vai ter, né, os compostos de mesma massa molecular, enfim, como a gente já sabe, mesma fórmula molecular. A diferença disso aqui, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura, né? A gente vai ter o mesmo grupo funcional, a gente vai ter a mesma cadeia, digamos assim, né? Se a gente tem uma estrutura ramificada, o isômero também vai ter uma estrutura ramificada, como mostra o exemplo. A diferença aqui vai ser a posição, nesse caso aqui, da ramificação, né? Então, aqui, por exemplo, na primeira estrutura, a ramificação está no carbono 2, e na segunda estrutura, a ramificação está no carbono 3. Então, isso configura uma isomeria de posição, né? Vão ter a mesma fórmula molecular, porém, a posição das ramificações vai mudar. Isso aqui pode acontecer também para dupla ligação, tá? Para insaturação tripla, enfim. Isso aqui pode acontecer também para grupo funcional, tá? Então, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, moléculas extremamente parecidas, mas a posição de alguma coisa ali vai estar diferente. Então, por exemplo, aqui. Vamos primeiro dar os nomes para essas daqui também, tá? Quero nomes com números, tá, pessoal? Vou até numerar aqui para vocês. Essa aqui vai ser a A e essa aqui vai ser a B, para vocês saberem identificar. O Daniel disse que essa aqui é propandoisol, né? Tenho 3 carbonos, prefixo prop, infixo AN. E agora eu tenho que identificar onde está meu grupo funcional, né? Tá no carbono 2 e é um álcool. Então, propandoisol. Essa daqui vai ser o propanol ou o propan-1-ol, tá? Dá na mesma. Vou escrever propan-1-ol, só porque como a gente está falando de isomeria de posição, tá. Então, olha só, mesmo grupo funcional, mesma quantidade, né? Mesma fórmula molecular. A diferença é a posição do álcool. Um ele tá no 2, carbono 2, e o outro ele tá no carbono 1. Então, isomeria de posição, tá? Aqui também pode acontecer isomeria de posição para estruturas, né? Para fenóis, estruturas aromáticas,
onde a gente vai ter aquela diferença lá que a gente aprendeu na outra aula, né? Que tem o ortomet para. Então, isso também vai ser isômero, né? Quando a gente tiver a posição aqui, por exemplo, 1 e 2 é a orto, e aqui é uma posição para, de uma mesma estrutura, não vai mudar basicamente nada, só a posição ali dos substituintes, né? Que a gente vai ter 2 aqui. Então, isso aqui também vai ser uma isomeria de posição. Outro exemplo de isomeria de posição, mudou só a posição da dupla ligação, né? Uma estava no carbono 1, a outra está no carbono 2. Então, só vai mudar isso. Aí, agora, tem mais uma que dá para confundir. Então, temos 3 aí que dá para a gente dar uma... Meu Deus, o que aconteceu aqui? A isomeria de compensação é muito parecida com a isomeria de posição. Muito parecida. Tipo, basicamente a mesma coisa. O que vai mudar na isomeria de compensação ou metameria, tá? Que também esse nome é bem famoso, metameria. Aqui eu vou ter o mesmo grupo funcional, a mesma cadeia principal. A diferença vai ser a posição de um heteroátomo. O que é um heteroátomo, tá? Na química. O heteroátomo vai ser qualquer elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. Então, se eu tenho oxigênio, nitrogênio, sei lá, qualquer outro elemento químico lá da tabela periódica, entre carbonos, cloro, Daniel, entre carbonos, aí eu tenho uma isomeria de compensação ou metameria. Tá, não expliquei o que foi. Enfim, isomeria de compensação, então, vai ser a mudança da posição desse heteroátomo dentro da cadeia. Então, por exemplo, né, numa isomeria de posição que a gente acabou de aprender, a gente não tem heteroátomos entre carbonos. A gente vai ter, por exemplo, lá, sei lá, o álcool lá que a gente aprendeu. O álcool aqui, tá? Então, a gente vai ter essa isomeria. Não tá entre carbonos. Na metameria, a gente vai ter basicamente uma isomeria de posição, só que é com os heteroátomos ali entre carbono. Então, a gente pode ter nitrogênio também, né? Que é bem comum, das aminas, enfim. Então, a gente vai chamar de metameria. Então, por exemplo, aqui na estrutura 1 e na estrutura 2, a posição do meu oxigênio, ela tá diferente, né? Entre uma e entre outra. Uma tá 3 carbonos, oxigênio e 1 carbono, e outra 2 carbonos, 1 oxigênio e 2 carbonos. Então, a gente vai ter essa mudança aí. Quero que vocês me deem o nome das duas estruturas. Estrutura A e estrutura B. Aqui, A e B. Lembrando que isso aqui é um éter. Que a gente já fez hoje, né? Inclusive. Vocês já fizeram hoje esse aqui. Propanoxietil. Quase, Marcos, não é isso? Daniel disse A, propoximetano e etoxietano. Tá. Nomenclatura de éter, de novo. Vou ver o oxigênio. Esse aqui vai ser o oxi, né? De oxigênio. Lado esquerdo, prefixo. Lado direito, nome do hidrocarboneto. Então, lado esquerdo, prefixo de 3 carbonos, próprio. Hidrocarboneto de um carbono só, etano. Metano, desculpa. Propoximetano. Segundo, o óxido está aqui. Lado esquerdo, prefixo et. Lado direito, hidrocarboneto de 2 carbonos, ligação simples, etano.
Então, propoximetano e etoxietano, tá? Aqui, outro tipo de isomeria de compensação ou metameria. A gente vai ter a mudança da posição do grupo funcional aqui, e aí a gente basicamente vai mudar, né, a posição do heteroátomo, que é esse oxigênio aqui, né? Que grupo funcional é esse aqui mesmo, gente? Só para ver se vocês estão... Éster, exatamente. Então, a gente muda aqui, ó, o grupo funcional, o heteroátomo do oxigênio aqui, né? Antes ele estava ligado com 3 carbonos de um lado, um carbono do outro, e aqui 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, tá? Então, isomeria de compensação, metameria aqui também. Então, basicamente, a isomeria de compensação vai ser uma isomeria de posição mais para o éter, para o éster e para aminas, basicamente, tá, gente? Nomes, quero nomes dessas duas estruturas, A e B. Lembrando que isso aqui é um éster, né? Igual o Daniel falou. Éster tem aquele nome assim, alguma coisa ato de alguma coisa ila. Achem na tabela. O Marcos disse etanoato de metila, A, e a B, metanoato de etila. Vocês estão esquecendo alguma coisa, não estão? Os dois chegaram bem perto, mas estão esquecendo de alguma coisa. Faltando um carbono aí. Lembrando que no éster, gente, a gente vai contar a partir desse oxigênio aqui, tá? Ó. Desse oxigênio aqui. Eu sei que lá, quando a gente olha o R, né? Parece que é só isso daqui, que não conta esse carbono, mas esse carbono conta pro lado esquerdo, tá, gente? Então, o nome vai ficar isso. Propanoato de etila. Então, aqui eu tenho 3 carbonos de um lado, prefixo prop, mais infixo, que é a ligação simples, mais o de hidrocarboneto, mais ato. D. Do lado direito tem um carbono só, então prefixo mais ila, tá? Propanoato de etila. E na outra, tenho 2 carbonos, né, do lado esquerdo, então vai ser etanoato, né? Já vou escrever direto. D, 2 carbonos do lado direito, prefixo mais ila. Então, etanoato de etila. Beleza, aí, ó, acertaram, basicamente. Então, eu sei que essas estruturas de éter e éster é um pouquinho mais chatinha, né, do que as outras, mas dá para saber o nome, né? Dá para a gente conseguir fazer. Então, basicamente, isso eu tenho certeza que vocês vão se confundir na hora de fazer o exercício, mas depois vocês vão pegar, que vai ser a isomeria de compensação ou metameria com a isomeria de posição, porque elas são realmente a mesma coisa, tá, gente? Mas tem essa, enfim, essa mudança que só vai ser, então, o heteroátomo entre carbonos, daí a gente sabe que é metameria. Segundo tipo de isomeria, né, que a gente estava na isomeria plana, a gente também vai ter isomeria espacial, ou estereoisomeria, eu nunca consigo falar esse nome. Então, basicamente, a gente vai ter os compostos de mesma fórmula molecular e as fórmulas estruturais espaciais diferentes. Tá? Então, eles vão ocupar espaços diferentes no espaço. Bom, posições diferentes no espaço.
A primeira isomeria dentro da isomeria espacial é a isomeria geométrica, tá? A isomeria geométrica, ele vai aparecer em compostos que têm duplas ligações entre os átomos de carbono. Por quê? Porque se a gente tem uma ligação só, a gente consegue rotacionar essas ligações e aí a gente não tem isômeros, porque a molécula pode rotacionar e, enfim, vai ser a mesma molécula em diferentes rotações. Então a gente não tem isômero, a gente não tem moléculas diferentes. A gente vai ter a mesma molécula. Até peguei esse exemplo aqui do prego em duas placas de madeira. O primeiro exemplo, com um prego só, a gente consegue rotacionar as placas de madeira, né? Uma para um sentido, a outra para outro sentido, ou as duas para o mesmo sentido, enfim. Conseguimos fazer essa rotação. Quando a gente tem a dupla ligação, ou dois pregos ali, a gente não consegue mais rotacionar, né? Não conseguimos rotacionar. Então, a gente vai ter aquilo. E aí, se a gente rotaciona a molécula inteira, ou espelha ela, a gente vai ter, né, daí outra estrutura. Então, basicamente é assim. Por isso que a isomeria geométrica a gente não tem em compostos de ligação simples. A gente vai ter só em compostos de ligações duplas, né? Porque daí a gente impede essa rotação. Então, a gente não conseguiria, por exemplo, girar só uma placa de madeira para inverter os ligantes, né? A gente não consegue fazer isso por conta da dupla ligação. E aí, né, dentro da isomeria geométrica, a gente vai ter a isomeria cis e trans, que basicamente a gente vai ter, então, dois carbonos e com a ligação dupla, e a gente vai ter os 4 ligantes ali, né? 2 em um carbono e 2 no outro carbono. Os ligantes, eles vão ter que ser em dupla, né? Iguais em cima e iguais embaixo, ou a gente vai ter eles em lados opostos, mas a gente tem que ter lá 2 ligantes de cada. Então, a forma cis, né? Lembrando assim, não precisa ser exatamente o mesmo ligante, mas eu já vou falar sobre isso, tá? A forma cis, então, a gente vai ter os ligantes do mesmo lado, os ligantes diferentes de hidrogênio, provavelmente. E a forma trans, a gente vai ter o lado oposto, né, dos ligantes. Então, a gente vai ter um para cima e um ligante para baixo. Então, por exemplo, aqui, né, nessa estrutura onde eu tenho os ligantes de hidrogênio e cloro, a forma trans, né, um para cada lado, forma cis, do mesmo lado, os ligantes. E aí a gente também vai ter alguma coisa que a gente chama de isômero Z e isômero E, né? O isômero Z, ele vai ser, a gente vai ter basicamente uma isomeria geométrica, igual a cis e trans, é exatamente a mesma coisa, na verdade. O que vai mudar é que os ligantes, né, diferentes do hidrogênio ali, eles vão ter massas diferentes, então eles vão ser ligantes diferentes, basicamente, né? Como aqui no exemplo bromo e cloro. Então eu vou ter massas diferentes nos meus ligantes, e aí a posição desses ligantes vai me dizer se é Z ou E. Se for, basicamente vocês podem se pautar no cis e no trans. Se for o cis, né, que é esse caso aqui, os dois para o mesmo lado, a gente vai ter o isômero Z. E se eles estiverem numa posição trans, a gente pode dizer que ele é um isômero E, tá? Então, basicamente, a mesma coisa da isomeria geométrica lá do cis e do trans. E ainda dentro da isomeria espacial, a gente vai ter uma isomeria que a gente chama de isomeria óptica, né? Essa isomeria, ela vai acontecer quando a gente tem um carbono quiral. Um carbono quiral, quando vocês escutarem isso, significa que aquele carbono tem 4 ligantes diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui a gente não tem carbono quiral, né? A gente tem em um carbono só 3 ligantes diferentes, porque a gente tem essa dupla ligação, tá? Então, aqui na isomeria geométrica, a gente não tem carbonos quirais. Mas, aqui, se a gente observar esse carbono aqui do meio, ele tem uma ligação de hidrogênio, uma ligação com outro carbono, uma ligação com nitrogênio e uma ligação com um carbono com dupla O e OH. Então, eu tenho 4 ligações diferentes. Então, a gente chama ele de carbono quiral, tá? E aí, a isomeria ótica,
ela pode passar bem despercebida porque os compostos são basicamente iguais. Se vocês olharem, por exemplo, esses dois compostos aqui, bater o olho, vocês só acham que eles estão invertidos, né? Tipo, virou um do outro lado. Mas é como se a gente olhasse ali no espelho. Vamos pensar dessa forma. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa imagem refletida, certo? Se eu pegar a minha imagem do espelho e sobressair em cima de mim, não vai ser a mesma coisa, porque a gente vê o espelho, ele reflete a gente, mas de uma forma invertida, né? Então é basicamente isso que vai acontecer nas estruturas. A gente vai ter como se fosse um espelho, eu vou pegar um espelho e colocar na frente da estrutura, a gente vai ter lá a sua fórmula espelhada. Mas quando a gente for tentar sobressair uma estrutura da outra, elas não vão ser iguais. Então, isso que vai configurar a isomeria ótica. Ela é bem. Às vezes ela vai passar bem despercebida mesmo por conta das estruturas serem basicamente a mesma coisa, né? Igual eu falei, se a gente se olha no espelho, quando a gente olha ali, a gente basicamente acha que é a gente, mas se a gente sobressair sobre nós mesmos, é diferente, tá? Deu para entender isso aqui? Questão do espelho? Sim? Beleza. Então, basicamente, vai ser isso daqui, a isomeria ótica, tá? Vamos fazer exercícios agora, para nos prepararmos para o jogo. Então, aqui, os ácidos graxos ômega 3, né? Um nome gigante, e o ômega 6 são essenciais para o organismo humano. Esses dois compostos são isômeros entre si. Suas fórmulas estão representadas abaixo. Aí ele diz: o ômega 3 e o ômega 6 apresentam que tipo de isomeria plana? Que tipo vocês acham? Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? Antes de tudo, o que eu tenho que fazer nessa questão? Procurar a fórmula. Exatamente. Vou ver se a fórmula molecular ela é igual, tá, gente? Não caiam em pegadinhas. Vamos ver aqui. Isso aqui vai ser um pouquinho chatinho, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já tava ali o númerozinho, 18 carbonos. Então, 18 carbonos. Hidrogênio. Vai ser chato isso aqui, hein? Vamos lá, vamos ver. Tem um hidrogênio aqui. Aqui já tá fazendo 4 ligações, então não tem hidrogênio. Aqui tá fazendo 2 ligações, tenho 2 hidrogênios. Vou colocar o númerozinho aqui. Aqui também vou ter 2, aqui também vou ter 2, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Carbono 9. Faço 1, 2, 3 ligações, então falta um hidrogênio. Carbono 10. Faço 1, 2, 3 ligações, falta um hidrogênio. Sim, gente, vamos fazer tudo isso, tá? Carbono 11. 1, 2 ligações, então tá faltando 2 hidrogênios. Vocês estão acompanhando esse raciocínio das ligações e dos hidrogênios? Estão entendendo como que eu estou fazendo isso? Sim? Beleza. Carbono 12, 1, 2, 3 ligações, falta um hidrogênio. 13, 1, 2, 3 ligações, um hidrogênio. 14, 2 ligações, 2 hidrogênios. 15, 3 ligações, 1 hidrogênio. 16, 3 ligações, 1 hidrogênio. 17, 2 ligações. E 18, 3 hidrogênios, tá? Então, quantos hidrogênios eu vou ter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30. E 2 oxigênios.
Tá, beleza. Vamos para a fórmula de baixo. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 também. Hidrogênio. Vamos lá. Começar desse lado. Aqui tem o 3, aqui tem o 2, aqui tem o 2, aqui tem o 2, aqui tem o 2. Aqui faço 1, 2, 3, ligação 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peraí. Meu Deus, ficou feio esse número aqui que eu tô confundindo. Peraí. 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. E O2. Tá vendo? Não tem a mesma fórmula molecular, as duas estruturas. Então, vocês iam olhar isso aqui, porque já tá meio estranho, né? Isso aqui, ó, nem dá para saber isomeria nenhuma aqui olhando. Você fica, meu Deus, mas um tem 3 triplas, outro tem 2. Enfim, a função é a mesma, não faz sentido. Vocês iam chutar ali uma isomeria e vocês iam errar. Isso, tem que contar tudo, Marcos, tudo. Até o hidrogênio que está junto com o oxigênio, tá? É como se vocês estivessem separando os elementos ali mesmo. Vocês têm que contar todos, beleza? Então, sem isomeria. Não caiam em pegadinhas de vestibular, tá? Isso aqui bem comum de ter pegadinha mesmo e vocês iam cair, né? Então, contem tudo. Até porque, ó, no enunciado, ele fala que os compostos são isômeros. Então, ele confunde. Ele já falou, eles são isômeros, mas eles não são. Tá? Não temos isomerias. Próximo. Dentre os compostos formulados, os que apresentam isomeria de função são... Qual desses aqui? Observem. De função, tá, gente? Isso, Eduarda. Eles não vão ser isômeros se a gente não tiver a mesma fórmula molecular. Só é isômero quando a gente tem a mesma fórmula molecular. Por isso que vocês têm que fazer essa contagem antes, tá? Nessa questão aqui, eles querem qual isomeria, os compostos que apresentam isomeria de função. Então, vocês vão ter que observar aqui para ver qual deles tem isomeria de função. O Marcos falou que é o E. Mas alguém concorda ou discorda? Tá. Então, basicamente é o E, tá, gente? Por quê? Vou explicar. Isomeria de função, né, como tá no nome, a gente vai ter os compostos, né, lá de mesma fórmula molecular, mas que vão diferir na sua função orgânica. Esses primeiros compostos aqui, ó, eu tenho um éster e um éster. Então, não tem função diferente, né? Éster, mesma função. Posso ter outro tipo de isomeria aqui, mas não é uma isomeria de função. B. Primeiro composto, segundo composto. 2 hidrocarbonetos. Não são funções diferentes, tá? Mesmo aqui também pode ter um outro tipo de isomeria? Pode, mas não é uma isomeria de função. C. Mesma coisa, ó. 2 fenóis, ó. Tem o álcool aqui. E o anel aromático. Então, também não são isomerias de função. Pode ser outro tipo de isomeria. D. 2 hidrocarbonetos de novo, né? Então, não é isomeria de função. E E, eu tenho um éter e um álcool. Então, isso aqui vai ser uma isomeria de função, porque eu tenho funções diferentes, tá? Então, percebam que nessa questão, além de vocês terem
que ter o conhecimento de isomeria, vocês têm que ter o conhecimento das funções orgânicas. Vocês têm que se lembrar qual função orgânica é qual ali para saber se é diferente ou se é igual. Então, aqui, essa questão exige um pouquinho de conhecimento, né, ali nos nomenclaturas, nas funções orgânicas que a gente aprendeu. As substâncias a seguir formuladas são todos isômeros planos do ácido butanóico, exceto o ácido butanóico é esse daqui, tá? Que tá em grande. Então, ele quer saber dessas letras aqui, qual que não é isômero desse ácido butanóico. Qual que não vai ser daí. Batendo o olho aqui, eu acho que é um pouquinho difícil da gente identificar. Então, o que a gente vai fazer por primeiro aqui? Fórmula molecular, né? Porque a gente sabe que tem que ter a mesma fórmula molecular. Daniel disse letra A. Vamos conferir. Vamos fazer primeiro a fórmula molecular do próprio ácido butanóico, tá? Então, tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? O Daniel disse que é A porque falta um oxigênio. Vamos conferir as fórmulas de todos, né? Para saber. Então, vamos lá, letra A. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E um oxigênio, tá? Já é diferente. Já bateu diferente. Como a gente já sabe que só tem uma resposta correta, fez isso aqui, já pode ir na A, que vai dar certo, tá? Mas, por via das dúvidas, vocês podem fazer as fórmulas de todos, né, para conferir, porque a gente sabe que em vestibular a gente tem que conferir e as questões para ver se está tudo certo, mas também deixe isso para o final, tá, gente? Que se você já assinalou, já tem certeza ali que tá diferente, vai naquela também para não perder tempo em questão, que é fácil, tá? Pula para a próxima. Beleza? Alguma dúvida, gente, aqui no geral, nas isomerias, nos grupos funcionais, em nomenclatura, qualquer coisa da aula passada, enfim. Se não tiver dúvida, a gente vai jogar o Kahoot, tá? Dessa vez eu quero que todo mundo participe, tá, gente? Então vamos lá, participações. Deixa eu colocar aqui. Tá. Deixa eu ver essa música aqui, meu Deus. Tá. O problema é gravado, é Eduardo, entendo. Para entrar no Kahoot, gente, vocês vão digitar kahoot.it. E aí vai aparecer para vocês digitarem um PIN, que é esse PIN aqui, 864356. Vocês já vão conseguir entrar na sala. E aí vai aparecer aqui quando vocês forem entrando.
Ai, vai aparecendo aqui conforme vocês vão entrando. Se você quiser, dá para entrar, Fernanda, no teu celular. Mas não sei se agora se a pergunta aparece no celular, não me lembro. Mas tudo bem. Você pode jogar então pelo chat. Tá, o pessoal tá entrando ainda. Deixa eu conferindo aqui. Tá, tem a Alanis, Amanda, acho que Beatriz já entrou, Daniel Beth já entrou. Acho que a Eduarda também, né? Henrique. Aí a Fernanda disse que tá pelo celular. Gustavo. A Isabela entrou, João entrou. Leandro entrou. Tá, beleza, Alan. Então, Lucas, falta. Lucas. O Marcos entrou. Marta Silva entrou? Não sei. Eu tô... Quem é Mar? Não sei se é a Mayra, acho que é a Mayra, né? Não sei. Não, mas alguma das duas. Natália entrou também. Nicolas também, acho que entrou, né? E Nicole. Ah, pode ser, é verdade, Alan. Isso mesmo. Então, vou tentando me identificar aqui, tá? Então, tem 11 jogadores ali. Faltam algumas pessoas. O pessoal vai entrar, conseguiu entrar, ou não tá conseguindo entrar? O pessoal que eu chamei aqui. Tá. Então, falta a Alanis, falta a Amanda. Tá. Falta o Eric. Falta a Fernanda. A Fernanda entrou. Gustavo. Isso. Aí o João tá. Gustavo entrou. Acho que é isso, né, gente? Vai faltando Nicole. O Nick é do Nicolas, eu acho, né? E a Nicole ainda não entrou. Isso, tá, beleza. Amanda entrou. Então tá. Assim que eu apertar o iniciar, o jogo vai começar. Esse jogo vai ter tanto perguntas de quiz, né? Onde vão aparecer 4 opções de resposta, quanto perguntas de verdadeiro ou falso, né? Daí vocês vão ter que analisar ali e clicar no verdadeiro ou falso, mas geralmente são perguntas de quiz. Temos perguntas de nomenclatura, então ou vocês têm que ter um caderno, alguma coisa assim anotado, uma tabela no celular, não sei, para tentar observar. Vamos ter perguntas de isomeria, que aprendemos hoje, de classificação de carbonos, né, para ver se vocês se lembram lá. E basicamente é isso, tá, gente? Então, tem um tempo ali para fazer pergunta. Algumas perguntas têm 1 minuto e meio, ou 30 segundos também. Se for muito difícil, tem mais tempo, né, para vocês pensarem. E aí é só vocês clicarem na resposta. Uma vez que vocês clicaram na resposta, não tem como mudar. Então, pensem bem antes de clicar ali, tá, gente? Basicamente é isso. Toda pergunta também vou explicar, né? Depois qual é a resposta correta, por que, etc. Mas pensem bem na resposta. Esse jogo é meio competitivo também, tá? Ele tem ranking, tem tudo. Ele dá pontuação, enfim, quem responde mais rápido, quem responde mais rápido certo também. Tem mais ponto, enfim. Vamos vendo aqui conforme a gente joga.
É mais legal quando tinha musiquinha, né? Tá. Qual o nome desse hidrocarboneto? Tem bastante tempo ali. É, Daniel. Isso aí é um aprendizado para vestibular. No vestibular a gente fica nervoso. Eu sei que vocês ficam nervosos jogando também. O Kahoot, ele dá um... Meu Deus. E agora? Será que foi? Olha, a gente se confundiu aqui nessa daqui. Primeira coisa, tá? Por que, que o amarelo não está certo? Para quem colocou no amarelo. Você tem que lembrar que quando a gente trata de ramificação, a ramificação que vai vir por primeiro sempre vai ser a que está primeiro na ordem do alfabeto. Então, no caso, entre etil e metil, o etil vai vir primeiro. Segunda coisa que está errada nessa daqui é porque a gente precisa colocar o di quando a gente tem duas ramificações do mesmo da mesma espécie. No caso, então, eu tenho duas ramificações metil, tinha que ter um di na frente, tá? E então a resposta correta, azul, né? No 6, carbono 6 tinha uma ramificação etil, no 2, metil, no 4, metil também. Então, era azul aqui a correta. Essa daqui dava para confundir bem, tá? Por isso que tem que observar bem as questões ali. Vamos para a próxima questão, vamos ver quem está em primeiro lugar, Daniel. E Fernando está logo atrás também. Então, rapidinho, isso aqui é só a primeira pergunta. Vai um sobe e desce de ranking aqui desse jogo, impressionante. Tipo de isomeria. Quiz. Qual que vai ser o tipo de isomeria dessa imagem? Rapidinho, 30 segundos. Então, colocou errado. A maioria acertou. Isomeria de posição. Tá, gente? Ó, então, o que muda de uma para outra é a posição da nossa ramificação. Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 3, tá? Não é isomeria de cadeia, por quê? Porque eu não tenho uma cadeia diferente. As duas estruturas são hidrocarbonetos com uma ramificação metil. Então, a cadeia não muda, tá? Por isso que eu falei que dá para confundir mesmo, beleza? E aí teve gente que colocou tautomeria, que daí também não tem nada a ver com isso aqui. Mas tá bom. Vamos ver o ranking, ó. Eu falei, já mudou. Segundo, terceiro lugar. O João e o Nicolas subiram. Mas o João falou que colocou errado, colocou certo, então, João. Se confundiu, João. Tá. De novo, isomeria. Isomeria indicada na imagem. Fome, com certeza. Chegando aqui a hora do almoço, né, pessoal? Meu Deus. Eu que já estou na velhice, que dá 11 horas que eu preciso almoçar, entendeu? Faltou essa nos slides ali, né, gente? Então, esse aqui é um isômero, pode ser cis ou trans, né? Cis do mesmo lado, trans lados opostos. Então, esse aqui é uma isomeria cis, tá, gente? Quem colocou fome, meu Deus, hein? Não tá querendo pegar o ranking esse daqui. E também não é posição, porque é uma isomeria geométrica, tá? É uma isomeria espacial. Ó, de novo, já mudou tudo. Beatriz subiu, Marcos subiu. Vamos lá. E o Daniel tá em primeiro, gente. Como é que é? Vocês têm que reagir, ó. Tá ficando uma diferença grande, 1.000 pontos já. Vamos para a próxima. É verdade, Daniel.
O que é isomeria? Leiam essas respostas. Eu não sei porque tá com tanto tempo essa pergunta. Acho que eu coloquei errado. Mas era para ser menos. Mas enfim, tudo bem. Agora que eu vi que tá escrito errado ali. Vixe, Daniel. Será que vai ser agora que ele vai perder o primeiro lugar? Tá. Vamos ver. Teve gente que colocou a amarela. São diferentes compostos com. Eita, tá escrito. Ah, não. Tá errado. São diferentes compostos com a mesma fórmula estrutural. Não é, gente. Estrutura é diferente lá do fórmula molecular, tá? Então não tem, a gente não tem a mesma fórmula estrutural. Fórmula estrutural é o que a gente vê, né? Ali, o desenho, tá? Fórmula molecular é a contagem dos elementos. Então, são diferentes compostos com a mesma fórmula molecular. E a 4, está escrito que são semelhantes. A verde, está escrito que são semelhantes compostos com diferente fórmula estrutural. Também não é, tá? É fórmula molecular, que elas têm a mesma fórmula molecular, não é diferente. Enfim. Olha, o Marcos está on fire aqui, ó. Atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. E tá em segundo lugar agora. Também teve uma mudança aqui no ranking, né? Mas o Daniel tá no primeiro lugar ainda. Vamos pro próximo. De novo, qual é a isomeria das estruturas? Acho que eu não coloquei para ele misturar as questões, mas tudo bem, não tem problema. Esse que a gente viu hoje, inclusive, essa mesma imagem. De cadeia, né? Teve gente que colocou de função, teve gente que colocou tautomeria de novo. Então, tautomeria não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então, de cadeia, porque aqui, ó, eu tenho uma cadeia aberta com insaturação e aqui eu tenho uma cadeia fechada, sem insaturação. Então, vai ser a cadeia é diferente, tá? Porque eu tenho o mesmo grupo funcional, que é hidrocarboneto, mesma fórmula molecular, enfim. E não é de posição, né, gente? Não tem nem o que mudar o que posição. Não tem posição aqui, tipo, se fosse uma dupla e tal. Mas, enfim, é uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, tá? Então, por isso que é uma isomeria de cadeia. Mas ninguém colocou de posição, enfim, eu vou colocar de função. Também não é, porque os dois são hidrocarbonetos, tá? Mesma coisa, o ranking tá mesmo. Vamos para o próximo. De novo, que tipo de isomeria contém as moléculas? O Marcos ainda está on fire, porque ele ainda está com 4 respostas corretas. Tá com a chaminha ali. Essa daqui, né? Você tem que lembrar daquela isomeria que é bem parecida com a isomeria de posição. Ixi, esse aqui. A pessoa colocou isomeria de função, de posição, e só 3 colocaram a metameria, tá? Aqui, gente, a gente tem a mesma função orgânica que a amina, tá? Lembra lá que eu falei que essa daqui é bem parecida com a isomeria de posição, porque muda a posição. Aqui, o que mudou a posição foi do nitrogênio. Mas o nitrogênio é um heteroátomo, né? Então, ele é diferente de carbono e hidrogênio e ele está entre carbonos. Então, a isomeria aqui vai ser a metameria, porque a gente vai mudar a posição do heteroátomo dentro da cadeia, tá? Então, no caso, metameria. Diga, Marcos. Ô, prof, mas então qual que é a diferença da isomeria de compensação?
Não, isomeria de compensação é a mesma coisa que metameria. É só um outro nome, tá? Ah, tá, entendi. Isso. É que geralmente eles colocam metameria no nome, mas pode aparecer como isomeria de compensação também. É a mesma coisa. Tá? Vamos para o próximo. Ranking tá igual, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem que reagir aqui. Qual o nome desse hidrocarboneto? Eles vão ter que pensar um pouquinho para responder essa daqui. Aqui foram melhor, foram melhor. Hexanol nada a ver, né, gente? Isso aqui nem, não é um álcool, é um hidrocarboneto, tá? Então, podia já descartar esse hexanol aqui fora. Vamos lá. Quem colocou na verde? Que errou na verde? Nossa, esse aqui foi pegadinha minha, hein? Só errou a posição, né, do etil. Ó, e tem um etil, vai estar no carbono 3, e o metil vai estar no carbono 2, tá? Então, era 3 etil, 2 metil. Aqui só mudou um númerozinho para vocês ficarem atentos, tá? Elas não estão no mesmo. É maldade, eu sei. Mas é isso, né? Agora, o Daniel está recuperado com 3 respostas corretas. On fire agora. Próximo. O João, voltei dos mortos. É verdade, João. Classificação do carbono circulado. Circulado, ele em amarelo, tá, gente? Vamos ver se vocês se lembram disso aqui. Misericórdia, né, Mayra? Meu Deus. Que pergunta é essa? Ixi, esqueceu. Olha lá. Caiu o nanokid na prova de vocês, então. Jamais. Ah, mas aí, ó. Quase todo mundo acertou. Então, carbono quaternário, né, gente? Aqui eu tenho uma. O carbono circulado, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é um carbono quaternário. Sempre tem que ver quantos carbonos ele tá ligado ali. Daí a gente vai saber a classificação desse carbono, tá, gente? Então, fiquem atentos nessas questões assim. Vamos ver. Gente, mas esse ranking aqui não muda mais. Não muda mais, não. Tá muito. O pessoal tem que reagir aí, hein? Quem tá mais pra baixo. Vamos lá, quiz. A qual função orgânica essa estrutura pertence? Vamos ver se vocês lembram. Cetona, né, gente? Ó, aldeído, cada um colocou, teve gente que colocou outras respostas aí. Todas foram clicadas. Cetona, quando a gente tem uma carbonila, né, C com dupla O, mas está entre os carbonos que não são da ponta, né? Porque se tivesse na ponta, aí sim seria aldeído. Como ele está no carbono, que não é da ponta, é cetona, tá? Cetona e aldeído, basicamente a mesma estrutura. Enfim, aleto também tem nada a ver, que aleto vem lá do halogênio, da família dos halogênios, cloro, bromo, iodo, flúor, enfim, também não é, tá, gente? E ácido carboxílico também não, que ácido carboxílico é C, dupla O, mas essa ligação aqui tinha que ter um OH, né? Então não é. Ixi, lá. Mudou, hein, agora. Beatriz em segundo lugar. Sequência de 3 acertos. João subiu, Fernando subiu também. Vamos para o próximo. Verdadeiro ou falso?
Essa estrutura pertence a um ácido carboxílico? Sim ou não? Vamos ver, vamos ver. Essa daqui, aqui, ó, dá para errar. Dá para errar facinho nessa daqui. A maioria acertou. É falso, né, gente? Ácido carboxílico, como eu acabei de falar na questão anterior, a gente tem o C dupla O com um oxigênio ligado a um hidrogênio, tá? Então é C dupla O OH. Esse daqui é um éster, né? Que a gente tem o C dupla O com O, só que a gente tem uma cadeia carbônica aqui, né? Ele é bem parecido com o ácido carboxílico, mas não é, tá? Então isso aqui é um éster. Beleza. Vamos ver aqui, mesma coisa ainda esse ranking continuou. E o Daniel agora está com foguinho de novo. O Daniel tá passando vocês, ó, 1000 pontos do segundo lugar. Você tem que responder mais rápido agora. Que elas botando pressão aqui. Verdadeiro ou falso? O nome dessa estrutura é metoximetano. Isso aí, Daniel. Tá certo. Vamos banir ele do jogo. Vamos denunciar ele. Toda vez ele fala que errou e ele acerta. Meu Deus. É verdadeiro, tá, gente? Aqui, metoximetano. Então, oxigênio. De um lado tem um carbono, do outro lado também tem um carbono. Então, prefixo mais oxi, mais nome do hidrocarboneto. Então, aqui era até meio simples, porque vocês iam olhar, o prefixo tinha que ser match para os dois lados, né? Então, metoximetano. Então, ele é verdadeiro, tá? Mas tô gostando de ver que o pessoal tá acertando. A maioria tá acertando aí. Vamos pro próximo. Qual o nome dessa estrutura? Desenhada por mim, perfeita. Não dá nela? Perfeito o desenho, nossa. Super simétrico. Todas as ligações com o mesmo tamanho. Se meu professor de orgânica vê isso, meu Deus. Vixe, João, vixe. Vamos ver, vamos ver. Sabe o que eu gosto do Kahoot? Que ele aparece umas mensagens, né, pra gente. Fala assim, o cérebro do time, sei lá, da sala. Eu acho muito engraçado. Não tem ramificação aqui, Marcos. Ah, mas ele acertou. Então, o primeiro passo aqui, né, é uma cetona, né? A gente tem o duplo O aqui, isso que não é ramificação, tá, gente? É dupla com oxigênio. Como que a gente tinha que dar um nome? Tem os 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo pente, certo? Ligações. Tem uma ligação dupla aqui, né? No carbono número 1, porque daí a contagem fica do esquerdo para o direito, tá? Então, no carbono 1 tem uma ligação dupla. Então, um en. E no carbono 3 vem o meu grupo funcional da cetona, então tresona, tá? Então a gente colocou o azul, pentenona, não, tá? Quando a gente tem bastante elemento assim, já sabe que vem número. Tá, gente? Chuta pelo menos nos que, ó, no mais. Vou chutar no que tem número, alguma coisa assim, tá?
E isso também não. 1,2 pentenono também não. Vamos lá. Onde, Daniel, isso? No jogo? Ou em outro lugar? Então, antigamente, né, uns anos atrás, a nomenclatura, sabe quando a gente coloca lá um número antes da ligação dupla ou tripla, né? Antes era colocado na frente. Então, por exemplo, se eu tinha lá um penteno com uma ligação dupla no carbono 2, então era 2 penteno, o 2 vinha antes. Mas as nomenclaturas mais atuais, né? A gente faz esse jeito que eu expliquei para vocês, né? De vir o número antes da dupla, da insaturação ou do grupo funcional, enfim. Porque daí é mais fácil de não se confundir. Porque quando a gente tem daí insaturação e grupo funcional, se a gente coloca o número na frente, vocês podem achar que é do grupo funcional e não é. Então, isso foi ajustado pela IUPAC e a nomenclatura atual é essa. Mas pode ser que em alguns lugares vocês encontrem mesmo o número na frente, tá? Um penteno, dois penteno, 8, sei lá o quê, enfim, sei lá. Os números na frente, tá? Mas isso significa da insaturação, quando vem o número na frente. Não é grupo funcional, não é nada, é da insaturação apenas, tá, gente? Pode ser que vocês encontrem livro, etc. Mas, enfim, não é a nomenclatura mais atualizada. Próxima questão. Qual o nome dessa estrutura? Também linda, né? Desenhado por mim. Artista. Primeiro, identifiquem o grupo funcional disso aqui, tá? Que já vai matar duas respostas ali. Isso, a maioria acertou, né? Então, o que eu falei do grupo funcional é que se vocês observassem aqui, vocês iam ver que é um ácido carboxílico. E ácido carboxílico sempre vai começar com ácido o nome. Então, a gente já matava essas duas aqui, né? A azul e a verde. Mas ficava vermelho e amarelo. Então, ácido, comecei a contagem por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma dupla no carbono 3 e uma dupla no carbono 5. Tenho 6 carbonos, né? Então, prefixo X, 3,5. Aí o diênio, que são duas duplas ligações, e o grupo funcional oico, tá? Pode ser que apareça com um número aqui também, número 1, né? Mas vocês já sabem que o número 1 não aparece. Na maioria das vezes, né? Então vamos. Ixi, Daniel. Acabou pra ti aqui, ó. Beatriz te passou, cara. E o João está com a maior sequência de 7 respostas. Isso aí, Beatriz. Vamos que vamos. Verdadeiro ou falso? Essa estrutura é uma cetona. Sim ou não?
Isso aí, Daniel. O jogo só acaba quando acaba. Eita, gente, o que aconteceu aqui? Que metade colocou verdadeiro. O que aconteceu, pessoal? Olha aqui, não é acetona. Lembrando aqui, ó, cetona, gente, é só quando a gente tem dupla ligação em carbonos que não são da ponta. Esse carbono aqui é um carbono de ponta, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é um hidrogênio, tá? Isso aqui não é carbono. Então, esse aqui é um aldeído, né? Então, tem um C duplo O na ponta. Já ainda coloquei com o H aqui, que é para facilitar, que vocês vão olhar. O aldeído também, C duplo O, vai aparecer sempre com hidrogênio aqui do lado, né? Para facilitar visualizar qual grupo funcional é. Então, não é o acetona, é o aldeído, né? Olha só, a maioria errou. Vamos ver agora o ranking. Como é que tá? Ó, mas a Mari aqui, ó, bateu o recorde de avanço, porque ela subiu 3 posições. Ainda não aparece top 5, mas tá subindo. Punk permaneceu o mesmo. Vamos para o próximo. Qual o nome dessa estrutura? Vou pegar bastante aqui com o nome de estrutura, que é para vocês fixarem bem isso aí. A Fernanda já disse que errou já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você estava clicando na tela do Meet. Ai, meu Deus, viu? Aqui, bom, a maioria acertou. Vamos ver. Então, o que a gente podia descartar observando esse nome, tá? Ó, o que colocou no verde aqui, gente? Ácido. Isso aqui não é ácido carboxílico, isso aqui é um hidrocarboneto simples, entendeu? Ó, não tem ácido. O verde era o primeiro que vocês tinham que descartar desses nomes aqui, tá? Começou com ácido, tá errado. Segundo que a gente podia descartar é esse pentino aqui, né? E N a gente sabe que é infixo de tripla ligação, então descartado. Esses dois aqui, sobrou esses dois. Vou olhar na minha estrutura. Eu tenho uma ramificação de um carbono só, que é uma ramificação metil, tá? Então, também essa amarela aqui já podia ir embora. Então, no carbono 3-metil, então 3-metil, 5 carbonos na estrutura principal, prefixo pente. E no carbono número 2, tenho uma dupla ligação, então pente 2N. Posso, Marcos? Aham. Vamos ver se vai sobrar tempo. Aqui, mas se sobrar, a gente dá uma revisada. Então, Bia está, Beatriz está em primeiro lugar ainda. Vamos para o próximo. Ixi, agora esse aqui eu quero ver. Qual que é o nome dessa estrutura aqui? Se vocês se lembram as regras. Maria acertou. Bom. Então, esse aqui, o que a gente vai ver aqui, né? Já aproveitando a questão do Marcos ali de ramificações. Quando a gente tem os aletos, né? A gente vai tratar eles basicamente com as mesmas regras
das ramificações, porém, a nomenclatura vai vir primeiro. Então, primeiro, quando a gente tem aleto, vai vir a nomenclatura dos aletos. E depois ramificação e depois cadeia principal. Cadeia principal vai ser aquela, né, de maior número de carbonos, que a gente consegue traçar uma linha reta, enfim. Nessa estrutura aqui vai ser essa cadeia em linha reta mesmo, tá? Aí eu tenho 3 ligações fora da minha cadeia principal. Então, eu tenho 2 ligações de flúor e uma ligação de carbono que configura uma ramificação metil, porque eu tenho um carbono só, tá? Lembrando o nomenclatura de ramificação, prefixo mais IU. Então, prefixo de um carbono é met, mais IU, IU. Então, por isso que o nome disso aqui é metil, tá? Beleza. Primeiro passo, então, colocar o nome das ramificações, entre aspas, dos aletos. Então, eu tenho no carbono 2 e no carbono 4 o flúor. Então, vai ficar 2,4 de flúor. Lembra quando a gente tem 2 de alguma coisa ou 3 de alguma coisa, a gente colocou di ou tri na frente. Então, como eu tenho 2 flúores, vai ficar diflúor. Então, 2,4 de flúor. No carbono 3, uma ramificação de um carbono só, que é o metil. Então, 2,4 de flúor, 3 metil. E aí o nome da cadeia principal, que é 5 carbonos, ligação 5 espentano. Então, 2,4 de flúor, 3 metilpentano. Vamos ver aqui. Não, Beatriz não saiu do primeiro lugar. Está com uma sequência de 10 respostas corretas, hein? Vamos lá. Quiz. Qual o nome dessa estrutura? De novo. Isso aqui a gente já fez algumas hoje, hein? Não errem. É verdade. O jogo do bicho. Ai, meu Deus. Só o Kahoot vai decidir isso, Daniel. Ó, a maioria acertou, então. O Daniel deu a deixa ali, né? Que a resposta ia ser vermelha. Então, esse aqui é um éter, né, gente? Tenho 3 carbonos de um lado, 3 carbonos do outro. Então, prefixo mais oxi mais nome do hidrocarboneto do lado direito. Então, tenho 3 carbonos, prefixo prop, mais oxi, propóxi. Mais o nome do hidrocarboneto do lado direito, 3 carbonos, propano. Propóxi, propano, tá? Vamos ver. Mesma coisa aqui, hein? Mesma coisa. Essa função orgânica pertence a um Meu Deus, Daniel. É. Gente, o que foi isso? Chocada. Gente, como assim? Como assim? O que aconteceu aqui? O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Vocês colocaram aldeído aqui, gente. Não, ácido carboxílico, ó. C duplo O com OH, tá? O aldeído, eu não tenho esse oxigênio aqui, eu só tenho o H, tá? O pessoal não confiou no Daniel. O Daniel cantou ali antes que ia ser a verde.
Eu já fiquei assim, meu Deus, não acredito. A hora que apareceu a questão, mas enfim. Então, ácido carboxílico, tá, pessoal? Aldeído, não. Eu sei que parece, mas não é. Daniel, tá proibido de comentar qual vai ser a próxima cor aí. Vamos lá. De novo, nome de estrutura. Isso aqui é um éster, tá, gente? Éster. Não é éter, éster. Esse aqui tá fácil porque a certa é diferente, tipo assim, todas as erradas não tem nada a ver com nada aqui, tá, gente? Então, esse aqui tá fácil de acertar. Se você se lembra mais ou menos a cara do nome dos ésteres. Ele acertou, mas teve uns erros ali. Então, o éster geralmente vai ser alguma coisa ato de alguma coisa ila, tá? Então, tipo, basicamente todos os outros nomes não tinha nada a ver. O vermelho era o nome de éter, o azul, nome de ácido carboxílico, o verde, nome de nada, né? É um nome inventado, fontes, vozes da minha cabeça. E aqui seria o nome certo, o amarelo, né? Do lado esquerdo, 3 carbonos. Então, prefixo mais o an, mais o, mais ato. Então, prepanoato. De 2 carbonos do lado direito, et mais ila. Então, prepanoato de etila. Que esse ranking nunca mais ele vai mudar, entendeu? Basicamente, a gente vai ficar aqui, ó, mesma coisa. Qual das contagens está correta? A gente fez isso nas aulas passadas. Vamos ver quem lembra isso aqui. Tem que lembrar, né? É agora, é a hora da verdade, hein? Fernanda. Ai, meu Deus. Ó, a Maria errou, hein? Maria errou. O que era isso aqui? Contagem correta dos carbonos. O que a gente tem que observar? Tem ramificação. Então, a contagem correta vai ser aquela onde o menor número vai me indicar onde está a minha ramificação, meu grupo funcional, minha saturação, enfim, o que seja que estiver na nossa cadeia, tá? Nesse caso aqui era uma ramificação. Então, aqui na da direita, essa ramificação está no carbono 5 e na esquerda está no carbono 6. Então, era a do carbono 5. Sempre vai ser o menor, tá, gente? Mesmo se tiver uma sequência, enfim. Então, bastante gente errou esse daqui. Mas mesmo assim, o ranking não mudou. Vamos lá, próxima. A sala tá acabando. De novo, contagens, hein? Agora não é para errar. Vamos lá. Ai, mano, sério? Bem agora na reta final. Ó, ainda bastante gente errou, hein? Isso aqui. De novo, ó. Menores sequências. De cima tem o 2, 4, 6. A de baixo, 3, 5, 7. Então, todos os números de baixo estão maiores. Aqui já nem tem conversa, entendeu? Vai ser a de cima. 2, 4, 6, menor sequência, que vai identificar as minhas ramificações. Ixi, ó lá, hein? João subiu. Vamos lá, próxima. A gente vai até 11h55, né? Por causa dos 5 minutos do começo. Então, qual o nome dessa estrutura? Quem lembra? Beleza, falta 4 questões.
Ah, aqui, ó, bonito. Agora eu gostei, hein? A maioria acertou. Ciclo propano, né? Tem 3 carbonos. Então, sempre que tiver em ciclado, começa em ciclo, nome, né? Cadeia fechada. Ixi, o Marcos passou o João de novo. Olha lá, hein? Vamos pro próximo. Qual o tipo da isomeria dos compostos abaixo? Isso aqui tá fácil, né, gente? Tá fácil, porque esse aqui é única, né? Tem muito o que pensar. Quero só ver as respostas. Hum, Tautomeria, né, gente? A gente tem uma estrutura em equilíbrio, né? Ela tá passando hidrogênio para cá, passando a dupla para cá, daí vira essa outra estrutura que muda a função, né? Mas é uma tautomeria porque elas estão em equilíbrio, então elas ficam indo e voltando nessa mesma estrutura aqui. É uma estrutura só, né? Fazendo lá essa ressonância entre o hidrogênio, a dupla ligação, enfim. Então, tautomeria isso daqui, tá? Metameria é parecido o nome, mas não confundam, tá, pessoal? Não tem nada a ver. E de posição, de certa forma, a tautomeria é uma isomeria Não, não é de posição, não, gente. É de função, tá? Não tem nada a ver também, já ia falar besteira. Não tem nada a ver com de posição. Isomeria de posição, isso aqui. Vamos ver. Ixi, menina, agora mudou tudo. Daniel, primeiro lugar. Leandro ficou no top 5. Estamos mudando as coisas aqui, hein? Reta final. Ixi, meu Deus. Qual o nome dessa estrutura? Essa aqui tá muito fácil. Muito fácil. Quero só ver. Aí, gente, isso mesmo. Pentino, né? As outras não tinham nem nada a ver, porque aqui a gente tem uma ligação tripla. A gente sabe que ligação tripla, infixo é IN. Então, as outras aqui tem nada a ver, tá? Ixi, Leandro, subiu, mas desceu de novo. Diz que a Fernanda já subiu aqui. Reta final, hein, gente? Últimas perguntas. Falta 2 perguntas, essa e mais uma. Qual isomeria é apresentada nas estruturas abaixo? Esse aqui também tá fácil, hein? Dá para responder rapidinho e ganhar uns pontos aí. Aí, gente, ótica, né? Quando tem um espelho aqui, sempre vai aparecer dessa forma, né? Uma espelhada da outra. A gente já sabe que é isomeria óptica, tá? Então, tem muito o que dizer aqui. Não são isômeros, são isômeros sim. Metameria também não tem nada a ver, né? Mas enfim. Vamos lá. Meu Deus, tem uma competição aqui, ó. Leandro, Fernando. Agora tá o Leandro de novo. Última pergunta. Agora é a chance, hein, de vocês mudarem o ranking. Vamos ver. Última pergunta. Qual a classificação do carbono circulado? Vamos lá, hein? Rapidinho para ganhar ponto. Isso aqui tá fácil. Meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui? Metade acertou, metade errou. O que aconteceu, gente? Não, olha aqui, ó. Carbono, né? Vou olhar quantas ligações de carbono ele faz. Uma, duas. Então ele é um carbono secundário, gente. Meu Deus, vamos ver como é que ficou esse ranking aqui. O pódio. Foi Pix envolvido, cara. Não é possível, né? Terceiro lugar, é João. Segundo lugar, é Beatriz.
Em primeiro lugar, o Daniel. Tá bom, Marcos. Ó, quarto lugar o Marcos e quinto lugar não vi. Quem foi? Já passou muito rápido. Não consegui ver. Mas enfim, gente. Nossa, 70 questões vai chegar de um dia para o outro. Difícil, Daniel. Mas é isso aí. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Então, pessoal, basicamente era isso hoje, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem que eu explique agora nesse restinho? Não sei se o Marcos ainda quer que eu fale sobre as ramificações. Se não, pessoal. É verdade, que bom que tem presencial. Mas enfim, gente, vamos aqui, vamos voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa? Que não entendeu no jogo, alguma coisa? Enfim, qualquer coisa que vocês não tenham entendido de nomenclatura, de isomeria? Não? De boas? Marcos. Ramificação, Marcos. Diga, Daniel. Ixi, Alan, sobrou até para você ali nos comentários. Teve uma questão que foi no jogo? É do jogo isso, Daniel? Espera que agora eu não sei. Não sei, então eu vou ter que abrir aqui para ver. Peraí. Eu acho que era aquela que contou pelo menor número de sequência, era 2, 4 e 6 em uma. Ah, tá. Confundiu. Ah, tá, entendi agora. Se uma fosse 2, 4 e 6 e na outra fosse 3, 4 e 5, né? É isso que você falou. Então a gente vai ter que analisar todos os números ali, né? Então os menores vai ficar 2 com 3, 4 com 4 e 5 com 6, né? Então, basicamente, a. Ih, mas dá um empate isso aqui, né? Eu não sei, Daniel, se isso é possível, então. 2, 4, 6, deixa eu pensar aqui. 2, 4, 6. E 3, 4 e 5. Pois agora eu não sei te dizer qual fica, porque fazendo a comparação dos dois números. Tchau, gente. Tchau, pessoal. O resto, tá? Deixa eu só pensar aqui na dúvida do Daniel. Pensando nos dois números, eles fazendo tipo a comparação, né? A gente tem basicamente um empate ali, né? Que uma vai ficar com o número 2 e 3 e a outra o número 6 e 5. Então agora eu não sei te dizer, eu não sei te dizer qual que seria a correta. Eu acho que vai ficar a 2, 4 e 6 por conta do número 2, o primeiro número. Mas também não sei te dizer, vou ter que dar uma pesquisada, não sei realmente. Não sei te dizer. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Mas a gente vai ter que dar uma olhada no livro, então. Mas realmente eu faço ideia. Teria que desenhar a estrutura também para ver. Mas enfim. Imagina. Então, pessoal, até, né? Até não sei. Na verdade, não, né? Porque a gente não vai se ver mais. Mas é isso. Então, tchau, pessoal.